E aí, meus feras, como que vocês estão? Galera, de verdade eu espero que esteja tudo indo muito bem aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem ganha mais. O analista, que pode ser o analista de sistemas, o analista de negócios ou o programador, o desenvolvedor. Nós temos duas maneiras de enxergar isso. Uma é simplesmente olhando a média salarial de todo mundo e a outra é olhar caso a caso. O grande problema de ver a média salarial de que todo mundo fala é que a média pode confundir, justamente porque cada caso é um caso. Então, por mais que a média te fale uma coisa, existe uma grande chance, uma grande oportunidade de aquilo não ser a realidade para você ou para aquelas pessoas que estão perto de você. Quando nós olhamos caso a caso, a resposta é varia e depende. Porque algumas empresas, alguns locais de trabalho, o cargo de analista é visto como um cargo mais gerencial, então um cargo que está um pouco mais acima. E depende também da importância que aquele analista tem dentro da empresa e até dentro daquele projeto em específico naquela empresa. Porque pode ter uma diferença salarial do mesmo cargo dentro da própria empresa, tá? E aí vai depender do projeto, porque tem alguns times com alguns projetos que são mais complexos e mais difíceis e alguns que são com alguns sistemas, alguns projetos que são mais simples, né, relativamente um pouco mais fáceis. Então isso também acaba interferindo um pouco no salário. Nesses projetos mais complexos, supondo que um analista tenha mais dificuldade para executar o seu trabalho, tenha um maior número de requisitos, um maior número de clientes para conversar, de stakeholders para lidar e tudo isso, e se a empresa e o projeto, o gerente entender que ele é de um cargo um pouco mais gerencial e que ele gerencia o time, pode ser que esse analista acabe ganhando mais do que o desenvolvedor, porque ele tem um nível de responsabilidade maior, acaba caindo meio que nas costas dele a responsabilidade por aquele time, ou seja, por aquilo que foi feito, que não foi feito, aquilo que foi falado e decidido. Isso olhando caso a caso, beleza? Então, pode acontecer também o mesmo com o desenvolvedor. Também vai variar aí de empresa para empresa, de projeto para projeto, do que o gerente pensa, de qual a importância daquele projeto para a empresa e se aquilo é mais complexo ou se é mais simples aquilo que o desenvolvedor está fazendo. Depende do nível de conhecimento dele, das habilidades e pode ser que, dependendo do caso, o desenvolvedor, o programador ganhe mais do que o analista, justamente por se entender que é mais fácil achar pessoas que querem ir para a área de análise, que é uma coisa um pouco mais gerencial, vamos dizer assim. Então, muita gente que acaba se formando em TI, mas não tem uma aptidão com a programação e a parte dele era justamente desenvolvimento, ele acaba querendo ir mais para essa parte de pessoas, então acaba tendo menos pessoas técnicas, né, desenvolvedores, programadores que gostam daquilo e fazem aquilo muito bem feito. E justamente por ter menos desenvolvedores com aquela capacidade, e ele é basicamente o ponto central e a engrenagem para que exista um sistema e para que aquilo aconteça, então o desenvolvedor nesses casos acaba ganhando muito mais do que, não muito mais, ganha mais do que o analista. Às vezes pode ser uma diferença baixa, às vezes pode ser uma diferença mais relevante. Então, olhando cada caso, não dá para definir quem que ganha mais, tá bom? Vai existir casos que o analista ganha mais, vai existir casos que o desenvolvedor ganha mais. Agora, se nós olharmos a média salarial dentro e fora do Brasil também, aqui eu estou falando de uma coisa mais global, tá? Mas eu estou juntando os dois, tanto o Brasil quanto fora dele, o fenômeno é o mesmo quando se avalia essas médias.
Quando eu estou falando média aqui, eu estou querendo dizer que os desenvolvedores falando o salário deles, os analistas falando o salário deles, e aí fazendo a média estatística. Se você olhar isso, na média o desenvolvedor acaba ganhando mais do que o analista. E alguns dos motivos para que isso aconteça é aqueles que eu já citei. As empresas, os países e tudo mais acabam entendendo que o cargo técnico é um cargo até mais difícil do que o cargo gerencial, apesar da responsabilidade ir para o analista, ir para o gerente, mas o desenvolvedor é o cara que sem ele a coisa não acontece. É ele que está com a mão na massa, é mais difícil achar desenvolvedores, ou seja, é mais difícil ter mão de obra. Acabam se entendendo que é mais difícil, às vezes, até programar e lidar com aquilo tecnicamente, lidar com os problemas, resolver esses problemas na prática, as buchas, né, do que gerenciar isso. Então, é mais difícil achar pessoas que são muito boas e excelentes nisso. Então, por isso, na média, os desenvolvedores acabam ganhando mais do que o analista, beleza? Esses são alguns dos motivos, algumas das razões que nós temos. Então, para você ver que é basicamente aquela coisa, né? Às vezes o pedreiro acaba ganhando mais do que o arquiteto ou o engenheiro, dependendo aí da complexidade da coisa e do tipo de projeto que eles estão lidando. Então é isso, galera. Eu espero ter respondido essa dúvida de vocês, tá bom? Cada caso é um caso. Olhando a média é isso, então eu acredito que na maior parte, às vezes, o desenvolvedor acaba ganhando mais do que o analista, mas, como eu disse, cada caso é um caso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma informação a mais, você pode deixar aqui nos comentários. Eu leio de todo mundo, eu respondo de todo mundo sempre que eu posso e possível. Você pode ver em vídeos anteriores meus aqui no YouTube mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para estar seguindo os vídeos novos, e eu estou sempre postando coisas interessantes aqui para vocês que querem iniciar nesse mundo e até para quem já está inserido nele. E também você pode me seguir lá no Instagram, é @leonardoteruels. O link eu também vou deixar aqui na descrição. Eu estou sempre postando conteúdo lá, principalmente stories, respondendo perguntas, mostrando o dia a dia de desenvolvimento e todo esse tipo de coisa, principalmente sobre carreira e o estilo de vida, os problemas que se enfrentam e tudo mais dentro da profissão. E é a melhor forma de você interagir comigo. Você pode me mandar uma DM lá e fazer a sua pergunta mais pessoal e eu vou te responder. Então você pode deixar aqui nos comentários ou me mandar uma DM lá no Instagram. É muito interessante, eu respondo a galera e eu acho legal interagir com vocês. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!